Agora sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho, episódio número 91, e fico muito alegre de chegar a mais um ponto, a gente ir avançando. Conto com o compartilhamento de vocês, conto com o comentário e a curtida, para que cada vez mais isso chegue a outras pessoas. Então, chegamos aqui em mais um ponto. Hoje eu vou falar de somente um ponto e que a gente continue a nossa reflexão e principalmente essa nossa abertura e uma constância para que a gente possa mudar e permanecer estável numa boa mudança, tá? Vai aparecer na tela cheia para vocês o ponto de hoje, ponto de número 451, que diz o seguinte: não queiramos julgar, cada qual vê as coisas do seu ponto de vista, e com o seu entendimento, bem limitado quase sempre, e com os olhos obscurecidos ou enevoados, com trevas de exaltação muitas vezes. Além disso, tal como a desses pintores modernistas, a visão de certas pessoas é tão subjetiva e tão enfermiça que desenham uns traços arbitrários, assegurando-nos que são o nosso retrato, a nossa conduta. Como valem pouco o juízo dos homens? Não julgueis sem peneirar o vosso juízo na oração. Vamos lá, meus amigos. Esse ponto é um ponto grande, né? Ele vai falar... geralmente os pontos do caminho são mais curtinhos, mas esse ele vai mais além. E a gente vai percebendo aí que a gente está nesse período do cuidado com o julgamento, etc, etc, etc. Então, vamos dividir por partes, que eu acho que vai ser mais interessante. Então, como aparece aí na tela, essa primeira parte aqui, né? Não queiramos julgar. Então, ele está trazendo um alerta para essa dinâmica do julgamento. Cada qual vê as coisas do seu ponto de vista e com o seu entendimento bem limitado, quase sempre, e com os olhos obscurecidos ou enevoados, com trevas de exaltação, muitas vezes. Aqui, há uma necessidade da gente ter esse olhar caridoso diante das atitudes e até mesmo dos erros dos outros. Tá? Então, quando ele coloca não queremos julgar, é que nesse nosso pensamento mais caridoso, a gente vai entender um pouco como é o raciocínio daquele que está fazendo um determinado ato. Que pode ser, como ele colocou, né, com entendimento limitado, com olhos obscurecidos, né, e com trevas de exaltação. Certo? É claro que daqui a pouco a gente vai entender aonde a gente vai chegar aqui. Mas, vamos lá. Indo para essa parte aqui, segunda. Além disso, tal como a desses pintores modernistas, a visão de certas pessoas é tão subjetiva e tão enfermiça que desenham os traços arbitrários assegurando-nos que são o nosso retrato, a nossa conduta. Ou seja, aqui, neste ponto 451, ele está falando do julgamento que nós recebemos. Ok? Então, não queremos julgar esses que nos julgam de maneira torta. É esse o ponto. Tá? E é isso, meus amigos. Muitas pessoas vão nos julgar de maneira torta, de maneira errada, de maneira desonesta, de maneira limitada, e vai esquecer justamente do nosso todo. Vai esquecer justamente de que, apesar dos erros que nós possamos ter, ou num determinado ato que a gente tenha feito, que não foi agradável para uma determinada pessoa, a gente acabou de ser julgado como se a gente fosse só o ato. E aí, é óbvio que isso vai ser ruim. Mas o ponto começa com não queremos julgar. Para que a gente não julgue esta pessoa, mas sim tenda a entender o caminho que essa pessoa está fazendo, né, para entender o terreno, da onde vem o que vem e por que vem o que vem. A gente precisa ter isso de uma maneira bem clara. E olha o ponto final, né, essa última parte. Como valem pouco o juízo dos homens. Não julgueis sem peneirar o vosso juízo na oração. Meus amigos, a gente tem que entender o seguinte: há necessariamente óticas deformadas dentro da vida humana.
E essas óticas erradas podem nos encontrar. Mesmo que às vezes o início dessa ótica errada tenha uma razão de ser, mas a conclusão é precipitada, é desordenada. E isso pode chegar até a gente. Isso pode encostar, esbarrar. Isso acontece dentro da vida humana. E esse ponto ele chama a gente para a gente tomar um certo cuidado, para que a gente não viva nos encerrando em mecanismos de defesa, de autodefesa. E tudo tem uma explicação. E às vezes, meus amigos, o que a gente tem que suportar de uma determinada situação é só a humilhação dela. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, quando aparece no ponto, como aparece aí na tela novamente, como valem pouco os juízos dos homens, a gente precisa entender que é tanto os juízos desse pessoal da ótica deformada, ou extremamente subjetivista, mas nós somos homens também. Então, os nossos juízos também valem pouco. Por isso que ele termina falando na última linha, não julgue, não julgueis sem peneirar o vosso juízo na oração. É na oração humilde a Deus que vai ficar esse nosso julgamento. Eu sei, meus amigos, que é difícil, porque a gente sente, a coisa bate em nós, a coisa nos perturba. Sim. Mas é na oração humilde que a gente vai ter esse lugar. Para que a gente consiga suportar o que precisa ser suportado. Ouvir o que a gente não gostaria de ouvir, está ouvindo. Ouvir os falsos julgamentos. Ouvir as óticas absolutamente tortas. Ouvir as definições subjetivistas e limitadas diante de nós. E se a gente quer se ordenar, a gente vai precisar saber lidar com isso. Não temos aqui a dimensão que é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é isso que temos que plantar em nosso coração, meus amigos. Não é isso. Precisamos estar atentos para que a gente consiga entender aquele que nos julga mal, ilimitadamente, entender como ele pensa, da forma que pensa, e principalmente levar tudo isso no momento de silêncio, no momento interior, individual, solitário, para que a gente não perturbe o nosso coração, porque no final das contas, como parece aqui, olha, só Deus basta, é nessa relação que a gente tem que se apoiar, de maneira verdadeira, de maneira humilde, para que isso nos mude e para que isso faça com que a gente saiba sofrer o que precisa ser sofrido. Sejamos atentos, que isso seja uma breve e profunda meditação de cada um de vocês no dia de hoje. É isso. Até a próxima.